Boa pessoa, vamos lá para a aula então. Basicamente, vamos pegar um ponto mais importante, que é da simetria, tá? Vamos falar sobre simetria e vamos pegar três pontos da simetria. Então, nesse caso, são divididas em três. Deixa aqui são em três. Simetrias são divididas em três partes, tá? E quais são essas partes, pessoal? São, primeiro, que vamos pegar, que é a simetria de corpo. Vamos pegar a simetria do corpo, que é a primeira parte. Então, já podem apontar aí primeiro simetria do corpo, tá? Então, que eu deixo aqui. Daí, este é o nome, simetria do corpo, tá? Eu já expliquei isso, apontei isso por enquanto. Simetria do corpo foi, foi, vamos, tá? Continuando. Basicamente, a simetria é o que nós vemos, meio que aquele padrão, eu vou desenhar aqui, é este tipo de padrão. Imaginem que temos aqui a linha, temos aqui uma resistência aqui em cima, sabemos que é uma zona, em branco, temos aqui, temos aqui a zona, pessoal, temos aqui a zona, certo? Temos aqui uma zona, temos aqui uma zona de resistência. Dessa zona de resistência, vamos supor que temos aqui uma vela, primeira vela aqui, segunda vela aqui, terceira vela aqui, abri, e meio que aquele fez uma vela aqui, nessa zona, e deixou o pavio aqui em cima. Deixou o pavio aqui em cima. Pá. Depois disso, deixou, abriu outra vela aqui, abriu outra vela aqui. É só um pouquinho modo de cima, vocês vão conseguir perceber, tá, pessoal? Abriu outra vela aqui e deixou. Mas para aqui para frente, veio novamente com outra vela aqui, outra vela aqui, outra vela aqui, outra vela aqui, outra vela aqui. E essa próxima vela ficou neste corpo. Nesse caso, o corpo da vela fez simetria com o corpo desta vela aqui passada. Nesse caso, aqui atrás, tá? Fez simetria com esta vela daqui para trás. Nesse caso, o corpo, não o pavio. O corpo dessa vela fez simetria com o corpo dessa vela na mesma região. Eles terminaram na mesma região. E aqui tivemos o quê? Tivemos um pavio aqui também. Tivemos um pavio aqui em cima também, tá? Então isso torna que é uma simetria entre esses dois corpos, tá? A vela terminou, ou nesse caso o corpo terminou em simetria com este corpo aqui atrás, tá? Qual seria o nosso gatilho aqui de entrada? O gatilho de entrada aqui seria na próxima vela que abrisse, nesse caso, nesta vela que abrisse aqui, vamos esperar a vela abrir e para baixo, nesse caso, abriu, fez aquele movimento, daquele movimento de pico, abriu, foi para cima, bateu, nesse caso bateu aqui nesse pavio, bateu até aqui nessa região e voltou para baixo. Nossa entrada seria onde seria aqui embaixo, tá? Seria tanto aqui embaixo, tanto quando ela abrir, mas é muito mais assertivo quando é depois disso, depois dessa movimentação. Qual movimentação? Essa movimentação de abriu, fez o pico de vela, bateu, e voltou aqui para baixo. Depois disso, a nossa entrada seria onde? Seria aqui na próxima vela, aqui, tá? Então, basicamente, quais são os pontos que devemos pegar aqui? Primeiro ponto, simetria. Onde é que podemos ver a simetria? Aqui nessa zona. Simetria aqui nessa zona.
os dois corpos ficaram no mesmo sítio, formando aqui uma simetria. Os pavios ficaram no mesmo sítio também, tá? Pode não ser o pavio pode não estar no mesmo sítio, pode estar um pavio maior do que o outro, desde que o corpo seja no mesmo sítio que o outro, já se torna uma simetria, tá? Esse é o primeiro gatilho, vê a simetria dele, que o corpo termina no mesmo corpo que o corpo passado aqui atrás. E qual o segundo gatilho? O segundo gatilho que nós temos é este, que é a vela abrir. Calma aí, deixa eu tirar isto. A vela abrir aqui, a vela abriu aqui, fez o pico de vela e veio aqui para baixo. Este é um dos nossos gatilhos, tá? Até aqui deu para perceber? Digam para mim se deu para perceber a simetria de cor. Neste caso, a entrada seria de venda, tá? E não de compra. Por quê? Porque é uma zona de resistência. Zona de resistência aqui em cima. Então seria para venda, não para compra. Tá? Deu para perceber, basicamente, simetria do corpo. Vamos pegar as outras simetrias. Digam para mim aí. Eu vou entrar aqui para ver. Bom, eu estou aqui a ver no Telegram, tá? As mensagens no Telegram estão aqui. Boas, boas. É isso mesmo. É isso mesmo, tá? Mandem no Telegram que eu estou a ver pelo Telegram as mensagens, tá? É isso mesmo. É isso mesmo. É numa tendência de baixa e pegamos bem aqui, tá? Então, se o gráfico vem de uma tendência de baixa, fazer isso se torna muito mais assertivo, tá? Em vez de ser na zona de suporte. Mas na zona de suporte também é assertivo, é só fazer a mesma coisa, tá? É só vir ao contrário e fazer a mesma coisa, é a mesma movimentação. Só vocês só não podem cair, vocês só não podem cair neste erro aqui. Vou mostrar para vocês. Vocês só não podem cair neste erro aqui assim. Vocês não podem cair neste erro de a vela abrir, a vela aqui abrir e vir aqui para baixo e depois vir para cima. Caso aconteça isso, aí já não é uma ótima movimentação, tá? Porque se a vela veio aqui para baixo e depois veio para cima, o que é que ela vai fazer? Ela vai para baixo, vai para cima. Se eu pegar até uma vela verde aqui, ela vai para baixo e depois vai para cima e vai terminar com o corpo aqui em cima, tá? Termina com o corpo aqui em cima e deixa o pavio onde? Aqui em baixo. Aí já vocês vão tomar o que é um loss e depois o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que só depois é que vai fazer essa movimentação de vir aqui para baixo. Aí vocês vão dizer, o mercado trollou. Não, não trollou, tu é que fiz esta análise errada, tá? Então, ele cresceu, foi para baixo primeiro, aí já não se tornou tão interessante. É cresceu, foi para cima, depois é que foi para baixo, pegamos aí, tá? Porque esse movimento de vir para baixo, ele perde a força vendedora e ganha força compradora aqui, tá? Isso depois é que ele faz o quê? Que ele vai na movimentação para baixo, entendeu? Boa, boa, boa. Vamos pegar aqui outro ponto. Vamos pegar aqui outro ponto. Ó, podem apontar aí, apontem aí, simetria de pavias, pessoal. Apontem assim, simetria de pavias. Apontar simetria de pavios. Tá? Simetria de pavios.
Na simetria de pavio temos basicamente a mesma movimentação, tá? O que é que diferencia aqui? Vou desenhar aqui para vocês. Temos aqui o suporte, novamente. Eu meto duas linhas, porquê? Porque o suporte, como eu já expliquei para vocês, é uma região e não uma única linha, tá? Então são sempre duas linhas, tá, pessoal? É a região e não uma única linha. A simetria de pavios, pessoal, é basicamente o que eu expliquei para vocês sobre a outra simetria. A diferença que temos aqui é que aqui temos aqui o gráfico. Cresceu, cresceu, cresceu. Fez o toque, chegou aqui nessa região, entrou para essa região e deixou o pavio aqui em cima. Depois que ele fez, baixou. Nesse caso, abriu aqui, aqui e baixou. Veio aqui para baixo, veio buscar esse ponto aqui. Mais para a frente, vamos supor que ele for mais para a frente. Mais para frente ele foi buscar, foi buscar, foi buscar. Cresceu aqui outra vela. Pode não ser simétrico com o corpo, pode ser um corpo pequeno aqui, mas o pavio foi simétrico com esse pavio daqui de cima. Tá? O pavio foi simétrico com esse pavio que temos aqui. Ele fez a simetria com esse pavio daqui de trás. Tá? O pavio, esse daqui de trás. Deixa eu apontar. Este pavio com este pavio aqui. Tá? Aí é um outro ponto interessante, porque ele fez simetria. A nossa entrada vai ser baseada onde? Vai ser baseada quando a próxima vela abrir. Abriu a próxima vela aqui, cresceu, fez o pico de vela. Nesse caso, aquela entrada de abrir, ela viu, cresceu logo, fez o pico de vela, bateu. Quando bater, voltou. A entrada pode ser feita logo que ele voltar ou aqui em cima já, tá? Pode ser feita tanto aqui em cima, logo que ele bater, ou fica mais assertiva quando ele voltar aqui para baixo. Depois de voltar, a entrada é feita aqui, a entrada é feita aqui para a próxima vela. Nesse caso, nesta vela, como está aqui, tá? Isto é a simetria de pavios, tá? Esta é a simetria de pavios, né? Tu podes ver a simetria. Olha aqui, pavio, pavio. Temos onde? A linha aqui. Temos a linha de resistência aqui em cima, tá? Vamos ver isso no gráfico, não se preocupem. Vamos ver isso no gráfico, tá? Sim, uma tendência continuante. Se for uma tendência de baixa, se torna muito mais assertivo sempre, tá? Se torna sempre muito mais assertivo quando é uma tendência de baixa, porque basicamente estamos a fazer aqui é isso aqui. Temos aqui uma linha e estamos a pegar meio que essa linha daqui, estamos a formar uma nova tendência, ou estamos a prever uma nova tendência. Bom, é basicamente isso que estamos a prever aqui, mas precisa estar sempre em simetria, tá? Porque aí se torna muito mais assertivo, e as entradas são com mais ganhos do que loss, nesse caso. Claro que nem sempre vai ser 100% assim, mas 70% das vezes eu não consigo uma entrada muito assertiva. E analisando as velas, tá pessoal? Analisem as velas também. Eu já ensinei muito sobre os pavios. Analisem as velas passadas que vocês conseguem pegar pontos mesmo ótimos, tá? Literalmente pontos muito ótimos. A entrada pode ser feita apenas sobre um? Não. Pode ser feita para vários. Tende a atenção que quanto mais vezes ele toca, menos força ele terá. Então, a entrada pode ser feita caso ele tocar aqui, caso ele tocar aqui, caso ele toca aqui primeiro, depois toca aqui novamente, depois toca aqui novamente, depois toca. Pode ser feita as entradas em todas essas, só que vocês têm que ter atenção que quanto mais toques ele fazer nessa mesma região, ele vai perdendo força e vai, a qualquer momento, vai romper. Não. Caso a vela abrir na região, nesse caso abrir na região, deixa eu desenhar aqui, vamos aqui a região.
Vamos a vela abrir aqui assim, fora da região, e deixar o pavio aqui assim. Aí já não entramos, tá? Caso aconteça isso aqui assim, dela abrir, romper a região, aí nós já não entramos, tá? Porque já não se torna tão assertivo, até porque ele rompeu, então provavelmente a próxima movimentação dele aqui será de continuação, tá? Pode ser de continuação, ou ele também pode fazer esse tipo de movimentação, que é, que é fazer isso assim, voltar, tá? Que é pegar aqui, voltar, crescer e depois voltar, e depois voltar, tá, pessoal? Esse tipo de movimentação também é bem comum. Vamos ver isso no gráfico, vamos ver isso no gráfico, vamos ver isso no gráfico. Vamos pegar isso no gráfico. Pegamos tanto, pode ser tanto na simetria, pegamos depois da simetria, tá? Primeiro vamos identificar a simetria e depois pegamos, tá? Identificamos a simetria e só depois pegamos, porque tu não tens como pegar logo na simetria, só depois de identificar ela. Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Vamos ver alguns exemplos. Espero que aguardem um pouco, tá, pessoal? Eu estou aqui a ver as suas perguntas para poder responder e aponto tudo. Sim, sim, o pavio inferior, nesse caso, indica a perda lá para baixo. O pavio superior indica a perda de força aqui em cima. Mas nesse caso da simetria, nós pegamos apenas os pavios que vão fazer simetria e caso se for uma resistência no suporte. Tá? Temos aqui um exemplo. Vou explicar aqui nesse exemplo. Deixa eu ver aqui esse gráfico. Temos aqui essa zona. Se pegar o AT mais bonito, tá aqui, temos aqui um. Temos aqui, olha aqui. Linha de trend. Temos aqui essa zona aqui, pessoal. Temos esta zona aqui. Pois, temos esta zona aqui. O que é que ele fez primeiro aqui? Primeiro, ele veio para aqui. Primeiro ele veio para aqui, fez o pavio. Nesse caso fez o pavio, pá, bateu, fez o pavio e deixou o pavio aqui. Na próxima, cresceu, cresceu, abriu outra vela aqui. Vela cresceu, fez esse movimento de vir para cima aqui, bateu com o pavio aqui, tá? Fez simetria com esse pavio daqui de trás. Isso é um exemplo um pouquinho mais diferente, porque neste exemplo, vocês podem ver que nesse exemplo ele não fez isso de vir aqui para baixo, tá? Não fez esse de vir aqui para baixo depois, só foi para cima, tocou, e na próxima vela o que é que ele fez? Deixou, tá? A próxima vela ele deixou, a entrada por essa pode ser feita aqui, nesta vela daqui, ou mesmo nessa mesma vela daqui na próxima. Temos esses exemplos aqui. Isto é o exemplo de pavio com pavio, a simetria com pavio. Tá, precisa ter uma zona. Qual zona? Olhem aqui atrás o respeito que ele teve também. Olha essa tipo de simetria que ele teve aqui atrás, com esses dois. Fez o toque, pá. Na outra fez o toque. Fez o quê? Abriu, cresceu, bateu. Vocês podem ver que ele cresceu, bateu e depois o que ele fez? Desceu. Tá. Foi aqui um exemplo de corpo a corpo, como eu expliquei. O corpo a corpo se torna um pouquinho mais assertivo sempre, porque tem muito mais força, tá? Tem sempre muito mais força. Isso aqui é exemplo. E sim, isso é para gráfico. O gráfico lateralizado se torna muito mais assertivo.
Olhem para aqui. Olhem para aqui. O que é que nós temos aqui? Olhem para essa simetria que nós temos aqui. O que é que o gráfico fez aqui primeiro? Pegou, veio aqui, pá, bateu, deixou. Terminou onde? No corpo desta vela. Bateu, deixou. Terminou no corpo desta vela. Tá? Terminou no corpo desta vela. Então veio aqui para baixo, abriu aqui, cresceu, pá, bateu, terminou no corpo desta vela. Abriu aqui também, terminou no corpo desta vela, tá? Literalmente abriu aqui no corpo desta vela, fez uma simetria. Entrada por essa feita onda. Aqui no movimento ou na área em que ele toca, ou em que ele cresce, se torna muito mais assertivo. Tem que ter atenção que se torna mais assertivo quando ele abre e faz uma movimentação para cima, tá? E depois ele retrai. Depois ele retrai. Caso ele não retrair, é bom? É, mas não é assim tão assertivo. Mas é basicamente esse exemplo que temos aqui, tá? E podemos pegar mais exemplos. Mas até aqui deu para perceber? Digam para mim aí. O tempo é o mesmo, tá? O tempo é o mesmo. O tempo é o mesmo, é de 1 minuto, tá? É de 1 minuto. Se podem fazer isso tanto em 1 minuto como em gráficos de 5 minutos, se torna também muito mais assertivo. Em gráficos de 5 minutos, tendem a encontrar mais oportunidades e ser muito mais assertivo. Vocês podem ver aqui, olhem para aqui. Temos isso, deixa eu ver se encontro aqui uma região boa. Corpo, corpo, corpo. Imagine aqui, gráfico lateralizado. Gráfico aqui está lateralizado nessa região. Olhem para aqui. Corpo a corpo, corpo a corpo. E aqui temos uma zona, certo? Temos uma zona aqui. Isso é tempo de tela, tá, pessoal? Isso é literalmente tempo de tela. Temos uma zona aqui. Temos aqui a zona. O que é que ele fez aqui? O gráfico veio para baixo, pá, fez aqui, deixou esse corpo aqui. Outra vela veio para aqui, pá, terminou neste corpo aqui, desceu, fez aqui a movimentação que ele fez aqui. Fez a movimentação, nesse caso o início aqui, fez a movimentação, subiu até aqui, nesse pavio, depois desceu nesse corpo. Ficou onde? Ficou corpo a corpo com essa vela daqui de trás. O que é que ele fez? Terminou aqui. Aqui vocês não teriam entrado ainda. Na próxima vela, vocês teriam entrado na próxima, mas não teriam entrado aqui. O que é que vocês iam esperar? Precisam iam esperar ele crescer um pouco, até pelo menos 50% da vela, tá? Esperar ele crescer 50% da vela passada e só assim teriam entrado, tá? Neste exemplo aqui, só assim teriam entrado, depois dele crescer até 50% da vela. Deu para entender? A vossa entrada seria baseada aqui nos 50% da vela, tá? Ah, mas eu peguei aqui. Agora, se pegar aqui, aí teria a lousa. Acontece, não faz mal, teria a lousa, acontece sempre, tá? Mas se pegar aqui nos 50%, depois de ele voltar a 50%, se torna muito mais assertivo. Ah, neste caso, vou repetir neste caso aqui. Temos aqui as linhas de suporte, certo? Temos aqui esta linha. A vela nasceu aqui, cresceu, terminou o corpo aqui. Vocês podem ver que o corpo terminou aí. Depois deixou para vir aqui, deixou para vir aqui. Deixou para vir aqui por menos. Depois a vela abriu aqui, cresceu, fez o movimento de crescer primeiro, chegou aqui, voltou para baixo,
Deixando o quê? Deixando o corpo e fazendo o que? Simetria com o corpo da vela passada aqui. Só depois disso, a vela terminou. Só depois que vocês não teriam realizado nenhuma operação ainda. Vamos esperar a próxima vela. Na próxima vela, podiam tanto ter entrado aqui no início dessa vela aqui, ou esperar ela crescer até 50%, nesse caso voltar a retrair para cima até 50% da vela passada, que é esta vela aqui, e só assim teriam entrado, tá? Mas aí entra um pouquinho mais de análise, tá? Aí entra um pouquinho mais de análise. Porque neste caso aqui, eu estou deste caso, porque neste caso, vocês podem ver que ele aqui meio que está lateralizado. Então, fazer esse tipo de análise, esperar ele voltar a 50% se torna mais assertivo. Caso seja apenas uma tendência de baixa, temos aqui uma tendência de baixa, mas um gráfico que vem de uma tendência de baixa e faz isso, deixa uma simetria, aí eles podem entrar logo na primeira, logo de primeira, tá? Porque a força é grande. Já aqui o gráfico começou a lateralizar, então esperar ele vir 50% é melhor, tá? Não percebi essa parte de entrar nos 50%. Vamos lá voltar a explicar. A vela abriu aqui em cima, cresceu até aqui, voltou para baixo. Quando essa vela abriu, neste caso essa vela abriu, veio aqui para baixo e depois voltou aqui para cima, certo? A nossa entrada teria sido nos 50% dessa vela, tá? O que é 50% dessa vela? É no meio da vela. Vou simplificar as palavras. A nossa entrada teria sido no meio da vela passada, tá? Nesse caso, quando essa vela atual chegasse até no meio da vela passada, aí sim nós teríamos realizado a nossa entrada, que era aqui, tá? Basicamente, aqui seria a nossa entrada. Deu para pegar? Deu para pegar? Sobre a vela, sobre a simetria do corpo a corpo. Peguei, boa, boa, boa. Deu sim, boa, 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 boa. É importante que vocês consigam entender tudo isso da simetria e vão treinando, tá? E vão treinando muito isso porque isso se torna uma entrada muito assertiva. Isso que eu estou aqui a explicar para vocês é análise de vela também, tá? É análise de movimentação e velas. É importante entender a análise de movimentação e velas porque isso depois do tempo se torna muito assertivo. Vocês podem ver que isso acontece muitas das vezes. Olhem para aqui. Veio, fez o pavio, voltou para trás, essa voltou depois, essas velas o que é que fez? Voltaram aqui para aqui, tá? O que é que ele fez aqui? Olhem para aqui. Aqui já temos um exemplo de um suporte. Temos um exemplo de um suporte. Fez o que aqui? Fez aqui a simetria do corpo. Nesta vela aqui. Fez simetria do corpo com esta e estas aqui, tá? E ainda fez a simetria com pavio. Fez os dois, simetria do corpo com pavio. Depois o que é que ele fez? Essa vela nesse caso cresceu, a vela que abriu. Tá? Se torna uma entrada boa aqui, porque fez a simetria, fez pequenas regiões. Aqui temos pequenas regiões de força, tá bom? E depois vocês vão estudando isso, vocês vão notar que acontece muito, mas muito, muita frequência isso da simetria. Isso torna muito assertivo. Não, não é uma estratégia, estou aqui a passar estou aqui a ensinar uma movimentação constante. Eu não diria que é uma estratégia, tá, pessoal? E é apenas que é uma movimentação que acontece muito e que eu uso muito. Se vocês notarem as minhas operações, até irem para uma Insta agora e olharem para uma televisão coisas que eu fiz passado, se vão notar que eu fiz isso. Tá? Espero que eu passei, se vão notar que eu fiz isso, que eu usei a simetria. Olha algumas operações que se vão notar, que eu usei basicamente a simetria. Olhem para os pavios, olhem para os corpos, no momento em que eu entrei.
E vocês vão notar que tem quase sempre uma simetria. Nem sempre eu pego na simetria, mas a maioria das vezes vocês vão notar que eu pego literalmente num ponto onde tem uma simetria. Tá? Aqui, neste caso, entraríamos para a compra aqui. Tá? Ah, Evânio, presta bastante atenção. No suporte, suporte onde é que fica? O suporte fica em baixo. No suporte sempre vamos fazer compra, sempre. No suporte é sempre para fazer a compra. E na resistência é sempre para fazer a venda. Esse é o point. Sempre, sempre. Só vamos fazer compra no suporte, na resistência, quando for estratégia nesse caso de rompimento. Caso isso, mas eu não passo muito isso. Já não passo tanto isso, tá? Porque ao longo do tempo não se torna tão assertivo. Mas é basicamente isso. Suporte é venda. Com, perdão, suporte é compra. E resistência é venda. Então, tá, apontei no papel. Suporte é para fazer compra. E nas resistências é para fazer vendas. Sempre. Por quê? Porque na resistência a maior força é para ser de venda. E no suporte a maior força é para ser de compra. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Podemos só por aqui, sem precisar de uma sessão de dúvidas. E talvez na próxima vamos fazer uma sessão de dúvidas para tudo o que já aprendemos. Tudo certo, tudo certo. Sim, está a faltar uma, está a faltar uma, mas eu vou deixar vocês com essas apenas, tá? Eu vou deixar com a simetria de pavios e a simetria de corpo. Porque quero que vocês estudem primeiro essas e depois passamos para outra, porque a outra é um pouquinho mais complexa. Isso na prática, explicando, parece muito mais fácil, tá? Explicando parece muito mais fácil. Na prática, tentar identificar é um pouquinho mais difícil. Então, se eu passo tudo de uma vez para vocês, depois fica muito baralhado. Então, vou deixar vocês pegarem esses pontos, primeiro os dois pontos, simetria de velas, simetrias de corpos e simetrias de pavios, e o próximo eu mando amanhã para o grupo, tá? Que é a simetria de corpo com pavios. Aí junta os dois e se torna um pouquinho mais complexo. Não é que eu deixo ansioso, só é que eu gosto de passar pouca informação para vocês poderem absorver tudo, sabem? Adquirirem, tá na vossa mente, literalmente. Muita informação, depois não dá para meter nada em prática quando tem muita informação, porque é muita coisa para meter ao mesmo tempo que acaba por fazer nada. Boa, boa, só boas, 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 boas. Deixa eu pôr aqui, tá? Deixa eu pôr aqui então. Vou deixar isso gravado, manda para o grupo, então, vou mandar para a área de membros e, e fica na área de membros, tá? Ui, graças. Ótimo noite para todos e que Deus abençoe, tá?